Olá, pessoal. Hoje, né, nessa aula dessa semana, primeira semana aí que a gente vai ter a aula de agosto, né? Nós vamos falar sobre um gênero textual específico, vamos dar uma comparada nele com outros gêneros textuais. Nós vamos falar do gênero textual reportagem. Você já deve ter visto esse tema, então eu vou ser um pouco breve, vou tentar não parar tanto para explicar, tá bom? Então, primeira coisa, ele é um texto expositivo, uma reportagem é um texto expositivo. O que é um texto expositivo? Eu já estou falando errado aqui, né? Quais os gêneros que ele engloba? Então, quando eu estou expondo algo, estou mostrando algo, então eu estou informando, né, a pessoa. Então, o foco do texto expositivo é transmitir a informação, sempre de uma forma bem objetiva e clara. Então, por exemplo, quando eu estou passando uma informação para vocês aqui, eu estou fazendo um texto expositivo, um trabalho expositivo, né? Passando informação. Tem que ser de uma forma objetiva e clara para que todas as pessoas entendam. Tá? Eu espero que sim, né? Que vocês entendam. Então, ele tem que apresentar muitas informações do assunto e eu não posso usar, dependendo do meu público-alvo também, eu não posso usar palavras muito complexas e se eu usar eu tenho que explicar, porque tudo é informação, tudo tem que ser informado e explicado. Então é isso que é o gênero expositivo. E a reportagem é um dos gêneros textuais do tipo expositivo, tá? Então, o texto expositivo em geral, aliás, o texto expositivo ele não passa a opinião do autor, né? Eu só exponho as informações. E ele nem tenta convencer o leitor sobre o ponto de vista dele. Então, no caso da reportagem, algumas vezes você vai ver passar alguma opinião. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, quais são dois gêneros textuais importantes que são expositivos? Notícias e reportagens. Muita gente faz confusão ainda com esses dois gêneros textuais. Notícia não é a mesma coisa que reportagem, reportagem não é a mesma coisa que notícia? Não, é diferente. Então vamos ver aí as diferenças. A notícia, ela passa a informação do fato ocorrido. Então lá, aconteceu um bombardeio, aconteceu uma guerra, aconteceu uma pandemia, aconteceu uma coisa boa, sei lá, um nascimento de uma pessoa importante lá, né, de um filho de alguém importante. Aí você vai lá e, poxa vida, né, aconteceu agora, notícia. Então a notícia é o fato que acabou de ocorrer. Então você não vai dar uma notícia antiga, você tem que dar uma notícia nova. Você pode até ler notícias antigas, mas quando você monta ela, é algo que acabou de acontecer, tá? Por isso que é notícia de nova. Nos Estados Unidos lá, né, na língua inglesa eles falam news que são as novas, né? Então, aqui a reportagem, ela trabalha também com notícia, só que ela vai mais fundo. Então, ela vai pegar aquela notícia, aquelas notícias que aconteceram, né? E ela vai criar um assunto. Então, por exemplo, eu falo assim, olha, número de mortos da pandemia subiu tanto, né? Agora o número de mortos caiu, agora as pessoas estão, né, já não. Então, depois disso vai ser feita uma análise e aí eu posso criar uma reportagem falando de todos os números dos países e contando do que já aconteceu e do que ainda está acontecendo. Então eu vou fazer tipo assim, é o desdobramento dos fatos. Então tudo que aquele fato ocasionou, tá? Então, por exemplo, tem um outro exemplo aí. Essa semana, a Embaixada dos Estados Unidos, tá escrito errado, Unidas, em Chengdu, é fechada. Então, eles fecharam lá a embaixada, lá na China, eles pegaram e falaram assim, olha, não vai ter mais embaixada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também tinha fechado a embaixada da China lá nos Estados Unidos. Então, foi uma troca aí, né, de farpas, né, entre a China e os Estados Unidos. Então, isso foi uma notícia. Então, quando aconteceu, eles noticiaram isso. Foi um fato. Uma reportagem que poderia surgir daí seria uma guerra fria entre China e Estados Unidos seria uma ameaça ao mundo.
Então eu posso pegar e falar assim, olha, na semana passada a China fez isso, na outra semana, no mês passado, os Estados Unidos fez aquilo. Então eles estão trocando, né? Farpas aí, eles estão brigando, não estão muito de acordo e estão se provocando. Então isso pode provocar uma guerra fria. Guerra fria seria o quê? Seria uma guerra que você não bombardeia o lugar, você não manda soldados para o lugar, mas você vai cortando relações econômicas, você vai destruindo, né, de acordo com a política, aí, a vida econômica, né, a imagem do outro país, tá? Bom, então aqui seria uma reportagem. Então, várias notícias e falaria na minha reportagem, olha, aconteceu isso, aquilo outro, é possível que aconteça aquele outro, então eu vou montando toda uma história. Essa é a diferença real aí de notícia e reportagem. Então, alguns tipos de reportagem, eles podem argumentar e passar a opinião do autor também, tá? Então, ele é expositivo, mas ele pode ter algo de argumentativo, tá? Uma reportagem, ela pode falar de um tema não necessariamente recente. Por exemplo, existem reportagens sobre as guerras no passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, eu estou falando de guerra porque, na verdade, o nosso tema hoje vai ser guerra. A gente vai montar toda a nossa ideia, nosso gênero textual com esse tema guerra, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pedacinho, né, de uma reportagem aí, que seria sobre guerra do passado. Com Mussolini, os trens chegam na hora. Muitos italianos gostavam de dizer isso para afirmar que o fascismo era a ordem e a autoridade. O trem do fascismo chega a Roma em 1922. Chega a pé. Então vocês viram aí, tinha o Globo Repórter, né? E aí também tem o Repórter Record, e às vezes até dentro de um jornal nacional, por exemplo, de um outro jornal, eles podem comentar a notícia. Então por isso que às vezes a gente confunde um pouco, porque eles pegam a notícia e fazem comentários da notícia, né? Mas aí seriam os comentaristas da notícia. A notícia em si é só o fato que é exposto, tá bom? Bom, e a segunda parte aí seriam as características do gênero reportagem, né? Que não é tão difícil, como eu falei, vocês já estudaram isso. Então, ele é de cunho jornalístico, né? Ele tem título, ele tem temas sociais, ele trata de temas sociais, políticos e econômicos. Tem que ter uma linguagem simples, objetiva, clara e dinâmica. E a linguagem tem que ser formal, não pode ser gíria, nada, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, ó, como as características para você fazer uma boa apuração de uma reportagem. Eu não vou ler porque isso daí é mais para você, se você quiser montar a reportagem, como a gente vai chegar no final aí, o que eu vou pedir para vocês, tá bom? Então, a reportagem seria isso, observar o ambiente, aqui tem os pontos, depois está explicado, tá? Observar o ambiente, escolher o tema, definir o enfoque, né? E escolher as fontes, depois publicar. Então, seria esse daí para você fazer a sua reportagem, se você decidir fazer reportagem do que eu vou pedir para vocês. Bom, e outros gêneros textuais para comparar aí. Eu tenho, por exemplo, uma carta informal, né? Que é um gênero textual que vocês já estudaram também, tá? Que você pode escrever para um amigo, para um namorado, para o jornal. Aí seria falando aí sobre os seus sentimentos e pensamentos, né? E como é a construção de uma carta? Ela tem o local, data, saudação, corpo da carta e que é o que eu quero realmente dizer, que é o corpo da carta, e a despedida e a assinatura, né? Então, claro que as cartas com envelope nós não colocamos alguns dos itens acima, pode acontecer também. E o poema? O poema, ele é um gênero textual de tipologia lírica, né? E ele é escrito, porque a carta também, ela também é expositiva, tá? Agora, o poema, ele é de tipologia lírica e ele é escrito de forma diferente.
eu dei um exemplo aqui, ó, tá? Que seria um soneto, mas hoje nas escolas literárias modernas você não tem necessidade, você tem uma liberdade de escrita, você não tem necessidade aí de fazer a métrica, que é a contagem do som dos versos, ou rima, né? Então aí ela é mais livre, né? Então aí só para entender um pouco o que é verso livre, que é sem métrica, e versos brancos ou versos soltos, que é sem rima. E você pode usar os dois ou só um dos dois para compor aí uma poesia, tá bom? Bom, então agora vamos fazer um brainstorming com o tema guerra, né? E vamos pensar aí também quem se beneficia delas. Eu acho essa parte bem interessante. Vamos colocar aí o máximo de ideias. Como a gente faz um brainstorm? A gente pensa numa palavra, por exemplo, e a gente tenta dentro do tema, né? Dentro do tema que a gente está falando, a gente tenta pensar tudo que vem na nossa mente. Então, por exemplo, quando eu falo de guerra, sentimento, né? Geralmente a gente vai ter sentimento de tristeza, angústia, raiva, horror, medo, né? E o motivo? O motivo pode ser territorial, econômico, religioso, étnico, né? A intensidade pode ser uma guerra fria, como eu falei, né? Que eles na verdade, eles não estão em guerra, mas estão meio que com relações cortadas. Tem as guerrilhas, que é só partes, né, pessoas só em guerra, né? Guerras também de Estado também, e aqui a guerra mundial, que seria a pior, né? E quais tipos de armas? Biológica, bélica, nuclear e química, né? Agora vamos falar de beneficiários. Indústria das armas, porque se você pergunta quem se beneficia com as guerras, ninguém se beneficia com as guerras. Sim, muita gente se beneficia com as guerras, nós é que não sabemos, né? Então tem a indústria de armas, que é a primeira, tem as elites governantes desacreditadas. Por exemplo, o seu presidente não está bem com o povo, aí ele entra em guerra e aí ele, sei lá, ele vence a guerra, né? Ou ele toma medidas para conseguir vencer a guerra e ele se dá muito bem. Então, nossa, ele já ganhou uma credibilidade. E os bancos também são dos que mais lucram. Talvez o banco até lucre mais do que os outros, tá? E falando da palavra pós-guerra, o que vem na sua mente? Na minha vem destruição, fome, doença, morte, solidão, né? Sim, incrivelmente muita gente se beneficia das guerras. Podemos dizer que provavelmente são eles mesmos que causam as guerras. Sim, é verdade. Pasmem nisso aí. Olha a declaração aqui da da Gretel Schnapper, né, esposa do Meyer Amschel Rothschild, né, e mãe dos seus 5 filhos. A família Rothschild é a maior família de banqueiros do mundo. E ela falou: se meus filhos não quisessem guerras, não haveria nenhuma. Na verdade, existem pessoas que dizem que eles provocaram muitas das guerras para que eles pudessem se beneficiar como banqueiros, né? Então, eu coloquei várias reportagens aqui para vocês lerem, se vocês quiserem saber mais a fundo, tanto das outras coisas também, né, que eu falei, né, de tudo isso aqui que eu falei, de ser beneficiado e tal, tudo isso daqui para vocês pesquisarem, é bem interessante. E a aula 5, né, que é o que a gente vai falar agora, do que eu vou pedir para vocês essa semana. A interferência, né, a inferência do tema abordado dentro dos diferentes gêneros estudados, que é guerra. Então, a gente falou bem pouquinho, né, de poesia, a gente falou também, ó, nós falamos de reportagem e nós falamos bem rapidinho também de carta, né? Então, tem como eu escrever dentro desses três gêneros algo sobre guerra? Sim, tem. Eu tenho algumas poesias aqui, tá?
por exemplo, essa do Vinícius, tem duas, do Vinícius de Moraes, gostaria que vocês lessem depois, tá tudo no blog. Então, no blog vai aparecer lá todas essas informações. Aí a parte escrita está toda lá no blog, tá? Então, a fome, mentira, um pranto de criança sozinha, tal. Então, aí tá falando aqui da bomba de Hiroshima, né? Que ele chama de rosa de Hiroshima, né? Que é a rosa, anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, né? E que causa aí, né? Tá falando aí que causa rosa radiativa, né? Rosa hereditária, porque causa as doenças hereditárias. E virou uma música também. Essa poesia acabou virando uma música também, tá? A reportagem sobre guerra, aqui falando um pouquinho da Guerra Fria, tá? Então, você vê que numa reportagem tem o início, né? Tem a origem do nome, Guerra Fria, o que eu tinha falado para vocês, que não é uma guerra direta, tá? As causas da Guerra Fria, e aqui também mais, aí, né, se você quiser entrar nesse endereço, você vai ver também os envolvimentos diretos e o final da Guerra Fria. Então, ele abordou várias partes, várias ideias aí dentro da reportagem sobre Guerra Fria. E carta, dá para escrever uma carta como se fosse da guerra? Sim, tem uma carta aqui que foi achada, eu achei bem interessante essa carta que foi achada, que um soldado escreveu para a mãe dele, tá? Então ele começa assim, claro, ela tá em inglês, dá até para depois lá no blog vocês aumentarem a imagem. Ela fala mais coisas, só que a parte que mais importou aí seria, ele começa aí, querida mãe, né? Estamos com saúde, comendo bem. Aí ele falou que ele estava com o braço ferido, né? E que ele levou também uns pontos e que ele se expôs ao gás e ele também tinha sido atingido a perna dele por metralhadora. E depois ele fala que ele espera voltar para casa porque a guerra já tinha terminado, né? Então essa carta aqui é um pouco emocionante, né? Porque é uma pessoa querendo voltar para casa depois de tudo que tinha sofrido. E sim, ele ficou bem depois. Se vocês quiserem ler o restante dessa reportagem também, ela está aqui nesse link, né? E o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vai estar lá a atividade também lá no blog, que é isso que eu vou passar agora. Eu quero que você escolha um dos gêneros textuais acima, do jeito que eu coloquei, né? Já para vocês entenderem o que é para fazer. E você vai escrever um texto de 10 a 15 linhas. Então, você pode fazer um poema, ou uma reportagem, tá? Ó, um desses três, ó. Ou uma carta, ou um poema, ou uma reportagem, tá? Então, um desses três, você vai falar sobre guerra também. Então, de 10 a 15 linhas. E por essa semana seria só isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp ou mandar mensagem também. Eu já passei para vocês meu e-mail, tá bom? Uma boa semana para vocês.